Pete Hegseth afirma que o Departamento de Guerra está trabalhando na desclassificação de material relacionado a OVNIs. Fontes militares estão vazando informações de que uma raça alienígena está prestes a chegar em 2026 ou 2027. Um pesquisador encontrou marcações confidenciais em documentos vazados dos 12 majestosos que correspondem a documentos divulgados pela CIA. Uma das tecnologias classificadas e utilizadas há décadas em programas espaciais secretos são as armas de energia dirigida, os lasers, que estão sendo revelados agora com a guerra contra o Irã. Essas e outras notícias na Exopolítica hoje, o resumo do fim de semana. Você está ouvindo a Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir, inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo à edição de 7 de março, resumo da semana. Que bom estar de volta. Essa é a minha primeira retrospectiva semanal em quase um mês. Estive hospitalizado recentemente, mas já recebi alta e estou me sentindo muito melhor. A minha tosse passou. Bom, a minha cirurgia ainda está marcada para daqui a um mês, mais ou menos, mas até lá eu vou retomar as entrevistas e fazer as avaliações de fim de semana. Depois darei notícias sobre quando eu pretendo fazer a cirurgia e se precisarei de mais tempo de recuperação antes ou depois dela. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, especialmente aos meus assinantes do Patreon. Agradeço muito o apoio de vocês durante o último mês ou 2, período em que eu estive praticamente fora de ação. Lançamos várias entrevistas em vídeo, de arquivo. Eu agradeço imensamente a Angélica e a Jess Maron por ajudarem a encontrar e divulgar esses vídeos enquanto eu não podia fazer novas entrevistas. Mas estou de volta, comecei a fazer algumas entrevistas e aqui está a primeira resenha de fim de semana em quase um mês. Então eu quero começar com uma das reportagens que foi publicada em 23 de fevereiro. Vamos voltar uns 10 dias para abordar algumas das histórias, algumas das entrevistas. Uma das entrevistas que lançamos foi a edição de 10º aniversário da primeira entrevista em vídeo de Bill Tompkins, em 25 de fevereiro de 2016. Eu viajei até San Diego em fevereiro de 2016, fiz a primeira entrevista em vídeo com ele, e a lançamos em diferentes segmentos no programa que tínhamos no ar na época. Então, pensamos que seria legal lançar tudo, porque, na verdade, cometemos um erro com o áudio, então lançamos tudo, melhoramos o áudio e ainda há mais conteúdo dessa entrevista que será divulgada em breve, mas planejamos fazer isso em breve. Então, em seguida, eu quero dar uma olhada em um vídeo que foi divulgado na emissora GFL Station. Não estamos sozinhos. Aí está, aquele vídeo. Não estamos sozinhos. O link estará na descrição, que é uma ótima introdução à estação GFL, feita por seu fundador, David Nicholas, que explica a sua origem, os diferentes canalizadores e o uso de aprimoramentos de IA. Portanto, eles usam IA, mas apenas para aprimoramento. Não se destina à geração de conteúdo, que é o que algumas pessoas têm afirmado, o que está errado. Portanto, todo o material da GFL Station é criado por um grupo de canalizadores, incluindo David Nicholas, e os aprimoramentos de IA são, na verdade, mais relacionados aos gráficos que você vê. Eles usam dubladores e coisas do tipo. Então,
Nesse vídeo em particular, que dura quase 2 horas, ele oferece uma análise perspicaz sobre por que a revelação de existências de extraterrestres é iminente. Então, se você é fã do GFL Station, quer saber mais sobre seu fundador e o que ele acredita que está por vir, esse vídeo é para você. O link estará na descrição, o link correto para isso. Então, essa é a estação GFL. Aqui está Pete Hegseth, o secretário da guerra, a quem o presidente Trump pediu para divulgar todos os arquivos do Departamento de Guerra sobre OVNIs. Então, nessa pequena entrevista em vídeo, ele é questionado sobre isso e diz que fará o possível para liberá-los e que o processo já começou. Então, vamos ouvir o que Pete Hegseth tem a dizer. Há 3 dias, o presidente Trump orientou você a iniciar o processo de identificação e divulgação de OVNIs. Você alguma vez imaginou que seria o secretário de guerra encarregado de potencialmente desclassificar informações sobre vida extraterrestre? Essa opção não estava na minha carteira. Você está preparado para fazer isso agora? Não quero exagerar na duração. Estamos nos empenhando ao máximo. Vamos cumprir essa ordem. Ansioso para proporcionar isso ao presidente. Haverá mais informações sobre o processo. Qual seria o prazo? Você tem alguma ideia de quanto tempo isso vai levar? Não tenho prazo definido. A diretora nacional disse que seu escritório iniciaria o processo de desclassificação de relatórios sobre ETs. Estou voltando a esse tipo de pergunta porque o povo americano quer saber a resposta. Então, estou curiosa para saber se você acha que, primeiro, esse é o início da divulgação de informações para o povo americano, para o mundo, e segundo, se o Pentágono está realmente preparado para começar a desclassificar alguns desses documentos. Isso pode esclarecer algumas dúvidas. Adoraríamos trabalhar com o DNI, sempre fazemos. Fiquei muito feliz em saber que ele está fazendo isso. O presidente Trump tem se comprometido com a transparência em vários níveis, deixou claro que quer respostas sobre isso. Nos deu responsabilidade de fazer isso. Vamos fazer parte da concretização. Queremos garantir que as expectativas sejam altas. Não quero prometer demais e entregar de menos. Vamos dedicar um tempo para avaliar como isso deve ser entregue. Esse é o Pete Hegseth explicando o que está fazendo em resposta ao pedido de Donald Trump para que o Departamento de Guerra divulgue o material relacionado a OVNIs. Muito em breve veremos exatamente o que eles vão lançar. Outra notícia que eu quero abordar é esse anúncio do Dr. David Sinclair sobre o início de testes em humanos para experimentos de regressão de idade. Então, aqui está ele fazendo um anúncio sobre isso. Vamos ouvir isso. O que eu vou lhes dizer hoje é que no próximo mês iniciaremos testes em humanos para verificar pela primeira vez na história se podemos reverter o processo de envelhecimento e curar doenças. Podemos combater o envelhecimento porque agora acreditamos que entendemos por que envelhecemos. Não se trata de desgaste, não é que a gente se desgaste como um carro. Nossos corpos não são como carros. Nossos corpos são mais parecidos como computadores que podem ser programados, reprogramados, reiniciados para rejuvenescer. Somos como computadores, não máquinas. Uma analogia, espero que todos se lembrem do que é um disco compacto. Acreditamos que o envelhecimento é como arranhões num CD. O DNA é a música. Quando somos jovens, ouvimos músicas belíssimas. Quando envelhecemos, não conseguimos mais decifrá-las. Nossas células não leem o DNA corretamente. Assim, as células se perdem. Ficam confusos, nossas células antigas não produzem as proteínas corretas e então desenvolvem doenças. Acreditamos que isso seja o envelhecimento. O mais incrível é que descobrimos que é possível polir o CD. Você pode se livrar dos arranhões e rejuvenescer as células, deixando com aparência jovem novamente. Você pode reinstalar o software do sistema para que ele volte a ser como novo. Em meu laboratório, podemos literalmente reverter o envelhecimento de células de órgãos e tecidos muito complexos, incluindo o olho, o mais complexo de todos, e o cérebro,
Podemos reverter o envelhecimento em 75%. Em 6 semanas, conseguimos demonstrar que, utilizando esse método, é possível curar a cegueira em animais pela primeira vez. Poderíamos curar a cegueira. E o mundo noticiou na semana passada que o órgão regulador dos Estados Unidos abriu caminho para o primeiro ensaio clínico em humanos de reversão do envelhecimento. É algo muito importante. Talvez nos próximos meses, se a reversão do envelhecimento funcionar. Bom, esse é o Dr. David Sinclair, pioneiro em tecnologia de regressão da idade e produtos farmacêuticos que estão sendo desenvolvidos, que obtiveram sucesso na reversão do envelhecimento em animais e que agora estão começando os testes em humanos. Você poderia ser perdoado por pensar, bom, essa é uma tecnologia inovadora incrível que um cientista inovador desenvolveu recentemente. Você não está correto, porque, de acordo com William Tompkins, a tecnologia de regressão de idade começou na década de 70 e ele participou dos primeiros experimentos em uma empresa aeroespacial chamada TRW, que foi absorvida ao longo dos anos, agora faz parte da Corporação Aeroespacial Northrop. Em 1970, eles começaram os primeiros experimentos de regressão de idade, que têm sido usados com sucesso em programas espaciais secretos há mais de 50 anos. Portanto, de acordo com Bill Tompkins e outras testemunhas, cientistas do programa espacial secreto, a regressão vem ocorrendo há pelo menos 50 anos, se não mais. Aqui está uma republicação que eu fiz sobre pessoas na comunidade de discussão sobre OVNIs e alienígenas. Pesquisadores estão falando sobre uma narrativa de uma grande chegada. Basicamente, a história é que fontes militares estão vazando informações de que uma raça alienígena chegará em 2026 ou 2027. Então, as pessoas vêm falando sobre isso há muitos anos, mas agora parece que os denunciantes estão vazando informações de que fontes internas disseram que isso vai acontecer ainda esse ano ou no próximo. Assim, alguns estão se referindo às afirmações de Zecharia Sitchin sobre o retorno dos Anunnaki. Agora sabemos que alguns Anunnaki retornaram e que estão associados ao grupo de Enki, ou EA. Mas a grande questão é, isso faz parte de uma tática de policial mau, policial bom. Alguns Anunnaki assumem a persona do policial mau, tendo cometido atos que levaram a humanidade a um sofrimento ao longo de milhares de anos, enquanto outros assumem a persona do policial bom, acreditando que estão aqui para espiar os seus erros. Assim, você tem pessoas em lados opostos dessa equação, seja a favor ou contra. O retorno dos Anunnaki, em particular de EA ou Enki, questionando se ele é realmente benevolente ou se está apenas desempenhando um papel de bom policial para ajudar a trazer de volta a influência dos Anunnaki. Aqui está outro vídeo arquivado, ou mais antigo, que eu fiz em 2014 e que nunca foi lançado. Isso diz respeito à primeira de uma série de 5 entrevistas com Randy Kramer, que na época permaneceu anônimo. Então, em 2014, quando fizemos essa entrevista, em abril, ele era anônimo, divulgamos apenas o arquivo de áudio dessas entrevistas. Com o passar do tempo, é claro, Randy assumiu o nome original que ele usava, era Capitão K. Depois de alguns anos, ele revelou a sua verdadeira identidade, Randy Kramer, e começou a aparecer em diferentes programas. Mas a entrevista em vídeo original que nós fizemos
nunca foi divulgada. Então, durante a minha doença, decidimos novamente lançar o vídeo original para que vocês possam ver e ouvir Randy Cramer dando a sua primeira entrevista em vídeo. Essa foi a primeira, eu fui o primeiro a fazer uma entrevista em vídeo com o Randy. Claro, desde então houve centenas de entrevistas. O bom disso é que você pode ver o Randy de volta em 2014, apresentando a sua história original. E eu devo dizer que, tendo assistido o Randy dar dezenas de entrevistas ao longo dos anos, tendo confrontado várias vezes, a história dele nunca mudou. Tem sido sempre a mesma coisa. E isso é uma coisa boa. Eu sei que ele fez um teste de polígrafo na Gaia TV, então a história de Randy Cramer tem sido consistente ao longo dos anos. Ele passou no teste do polígrafo, então definitivamente ele é alguém a quem devemos prestar atenção, e também foi o primeiro a falar sobre o comando de operações lunares, a falar sobre o programa 20 Volta. Ele foi o primeiro a nos revelar alguns desses detalhes importantes sobre o programa 20 Volta. Aqui está outra história sobre um pesquisador que analisou as marcações confidenciais em documentos vazados dos majestosos, que vem sendo divulgado desde a década de 80. Algumas dessas envolviam a CIA, e o que esse pesquisador fez foi analisar essas marcações confidenciais e compará-las com documentos da CIA recém-divulgados sob a lei FOIA, e descobriu que coincidiam. Isso é realmente notável, porque esses documentos vazados dos majestosos foram divulgados originalmente na década de 80, 90. Eles existem há várias décadas e somente nos últimos anos começaram a surgir documentos confidenciais relacionados a alguns documentos da CIA com as mesmas classificações. Tudo isso aponta para a precisão dos documentos dos 12 majestosos, e certamente o trabalho do Dr. Robert Wood e de Ryan Wood foi realmente importante, primeiro para trazer à tona esses documentos vazados dos 12 majestosos, segundo para autenticá-los. Esse pesquisador, cujo nome não será divulgado no momento, fez um trabalho muito importante ao demonstrar que esses documentos são genuínos, ou pelo menos possuem marcações confidenciais que são genuínos. Aqui está a segunda parte da série de entrevista com o Randy, e dessa vez a segunda parte abordou as suas alegações de ter passado 17 anos em Marte como um super soldado, protegendo 5 colônias corporativas que eram administradas pelo conglomerado corporativo Marte. E Randy diz que isso descreve o que ele fez enquanto esteve lá durante aqueles 17 anos em Marte. E mais uma vez, essa é a primeira vez que a versão em vídeo da entrevista foi divulgada. Então você terá a oportunidade de ouvir o Randy contar a sua história original pela primeira vez e poderá compará-la com as suas versões posteriores e perceber que ele se manteve consistente ao longo dos anos. Então, aqui está algo que eu achei muito interessante, e isso diz respeito ao ataque ao Irã pelos Estados Unidos e pelas forças de defesa de Israel. O que foi descoberto ou o que foi anunciado tanto pelas forças de defesa de Israel quanto pelo Departamento de Guerra, o Pentágono, é que as armas de energia dirigida usando lasers foram utilizados contra alguns dos mísseis balísticos ou armas hipersônicas que estão sendo usadas contra instalações militares dos Estados Unidos e contra Israel. Isso é muito interessante porque demonstra que existe uma tecnologia funcional
uma tecnologia avançada capaz de responder a armas hipersônicas. E muitos analistas geopolíticos dizem que essas armas hipersônicas são tão avançadas que os Estados Unidos não têm como respondê-las. E isso é bem verdade quando se trata dos sistemas Patriot e dos sistemas THD. Esses são sistemas antimísseis que foram desenvolvidos pelos militares dos Estados Unidos para tentar abater mísseis com sistemas de armas antimísseis ou mísseis antimísseis. O problema é que essas armas não são muito eficazes contra armas hipersônicas que viajam 5 vezes a velocidade do som ou mais. Mas o fato é que os lasers funcionam na velocidade da luz. Portanto, eles estão mais do que bem equipados ou capazes de abater sistemas de armas hipersônicas. O que está acontecendo agora é que os Estados Unidos, juntamente com Israel, estão aos poucos revelando que desenvolveram sistemas de armas mais do que capazes de abater armas hipersônicas, o que é uma grande surpresa para os analistas geopolíticos que não tinham ideia disso, porque simplesmente não acompanham o material sobre exopolítica. Se soubessem, saberiam que armas de energia dirigida vêm sendo usadas secretamente em programas sigilosos há décadas. E outra dessas tecnologias secretas que eu acho que nós vamos descobrir e que estão sendo vazadas aos poucos são os escudos Tesla. Eu publiquei um artigo em 2017 e, na verdade, até antes disso, discutindo os escudos Tesla e como eles foram adaptados para uso em alguns dos porta-aviões mais populares. Então, de acordo com a minha pesquisa, os porta-aviões são protegidos por esses escudos Tesla, porque, novamente, analistas geopolíticos dizem que os porta-aviões são como tecnologias de ontem. Não tem defesa contra armas hipersônicas. E quando se trata de sistemas antimísseis, eles estão certos. Não existe míssil antimíssil eficaz contra uma arma hipersônica. Mas se você estiver usando lasers, se estiver usando escudos Tesla, então eles são capazes de defender um porta-aviões contra essas armas hipersônicas. E então há outro artigo que discute os escudos Tesla. Então, nesse tweet eu tenho alguns links. Um deles é para a Marinha e para o Pentágono reconhecerem que armas a laser estão sendo usadas contra mísseis balísticos hipersônicos. E também um link para um artigo anterior que eu publiquei em 2017, que discute os escudos Tesla e como eles estão sendo usados ou adaptados em porta-aviões para protegê-los contra mísseis balísticos hipersônicos ou mísseis hipersônicos. Então aqui está um retweet de uma mensagem de Kobe sobre Oprah Winfrey e Gayle King, que foram clonadas, e que este é um dos métodos que o Estado Profundo usa para substituir pessoas, especialmente celebridades, que foram presas ou executadas por crimes contra a humanidade. Por causa dessas práticas satânicas em que eles estiveram envolvidos e que envolvem jovens pequeninos. Isso está de acordo com outras fontes que eu encontrei, que afirmam que a clonagem de celebridades é, na verdade, uma importante fonte de renda para o Estado Profundo. Aparentemente, existem pessoas dispostas a pagar quantias exorbitantes para ter um clone de uma celebridade e, de fato, serem transferidas para esse clone e desfrutar dos benefícios de ser uma celebridade. Então, mesmo depois que o original for
desvivido, preso, julgado, executado, colocado sob custódia protetiva ou qualquer que seja o seu destino, eles clonarão essa celebridade e a consciência que entrar nesse clone pagará muito dinheiro apenas para experimentar a vida como Oprah Winfrey ou como qualquer outra celebridade clonada que tenha sido envolvida nessas práticas satânicas. Então, aqui está um retweet de Carrie Cassidy falando sobre toda a justificativa de que o Irã possui armas nucleares para essa guerra, dizendo que é uma besteira, que o Irã já tinha armas há 10 anos ou mais. E ela destaca que, na verdade, tudo gira em torno dos portais estelares, que existem vários portais ou passagens estelares no Irã, no Estreito de Hormuz, e que o Oriente Médio está repleto desses portais e passagens estelares, e ela está absolutamente certa ao afirmar que essa é realmente a verdade. A guerra contra o Irã, por trás da guerra iraniana, tem muito pouco a ver com petróleo, armas nucleares e a chamada cotação. Mas tudo se resume a tentar controlar esses portais estelares que estão sendo ativados no Oriente Médio, no Irã, porque uma vez ativados, todos os tipos de seres podem atravessá-los. E é aqui que os militares dos Estados Unidos, os programas espaciais secretos, querem garantir que países rebeldes como o Irã não abram as portas para extraterrestres negativos ou enganadores, escapando da quarentena a qual a Terra está atualmente sujeita ou que está sendo imposta pelo Comando Espacial dos Estados Unidos e por extraterrestres aliados para impedir a entrada de mais extraterrestres negativos. Portanto, a guerra com o Irã tem muitos fatores exopolíticos por trás dela. Buracos de minhoca, portais estelares são elementos importantes nisso tudo. Isso é algo que analistas geopolíticos convencionais, como Coronel Douglas MacGregor, Scott Wright, John Mishmer, Alexander McCurry e muitos outros que são realmente bons em análise geopolítica, não tem, no entanto, nenhuma estrutura de referência exopolítica que contextualiza sua análise geopolítica. Então, no que lhes concerne, eles encaram todo esse ataque ao Irã como uma espécie de ação desonesta dos Estados Unidos, de Trump, que está agindo de forma realmente irresponsável, e que o Irã tem mísseis mais do que suficientes para lidar com o ataque dos Estados Unidos e de Israel, ignorando o fato de que existem sistemas de armas avançados, armas de energia dirigida, lasers, escudos Tesla que os militares dos Estados Unidos e de Israel possuem e estão usando. E que a verdadeira motivação por trás desses ataques é obter o controle do Irã ou exercer influência suficiente sobre o Irã para garantir que esses portais estelares, buracos de minhoca que estão sendo ativados, não sejam entregues a agentes irresponsáveis. Portanto, eu creio que o fator exopolítico é algo que realmente precisa ser analisado seriamente por esses especialistas em geopolítica, que até agora têm se mostrado muito desdenhosos e alheios à exopolítica. Então é isso para o resumo do fim de semana. Desta semana, planejo fazer outra na próxima semana. Manterei vocês informados sobre quaisquer interrupções futuras. Também pretendo retomar os webinários em breve, mas primeiro preciso verificar a minha agenda para uma cirurgia que eu farei no próximo mês ou nos próximos 2 meses. Então, vou mantê-los informados sobre isso. E eu agradeço novamente pela paciência, pelo apoio nos últimos meses. Espero voltar na próxima semana e publicar novas entrevistas, começando com Brad Johnson e mais uma atualização do JP. Então, obrigado e aloha!